Olá, moçada! Está começando mais um episódio do podcast maravilhoso, o mais perfeito de todos os tempos do multiverso, Aquela História. Eu sou Dan Borges e estou aqui com meu irmão, Oliver. Oliver Borges, por coincidência, olha só, mesmo sobrenome. O nosso podcast, Esqueceu o nome. Esqueceu o nome do Aquela podcast. História, ele é um podcast que fala sobre cultura pop, entretenimento, de modo geral, como quadrinhos, cinema e séries de TV. Basicamente. Analisando sempre com uma visão crítica e questionadora, lembrando bem sobre isso. Somos fãs, assim como vocês, apaixonados por essas mídias, apaixonados por quadrinhos, apaixonados por filmes e séries, e vamos dar nosso parecer, nossas opiniões, nossas felicidades e decepções com essas coisas como fãs. E contamos com a contribuição de vocês, com também as suas opiniões, as suas críticas, para que a gente possa debater e chegar àquela conclusão marota. Pois é. Sempre, na verdade. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveite já para se inscrever no canal, já deixa o like nesse vídeo, clique no sininho para ativar. Eu odeio quando eu falo sininho, é muito. É porque você, deixa eu lhe contar um segredo e fique tranquilo. Qual foi o caso? Você é baiano. O quê? Ninguém tinha me avisado até agora. E aquela história de hoje, ele é polêmico, cara. Ele fala de um... Esses são os bons, hein? Ele toca num ponto da ferida dos nerds. É um ponto complicado de ser tocado, mas vamos falar sobre filmes com temática de super-heróis. Precisam ser vazios e superficiais, sim ou não? Sabe? O nerd consome uma cultura paralela, eu acho, até hoje. Que é uma cultura que tem, por causa do dinheiro, tentado se adaptar ao senso comum, mas é uma cultura basicamente do nerd, como, por exemplo, os filmes de super-herói. Não é do senso comum isso, saca? Sim. Não, pelo menos não era originalmente. Era para os nerds, saca? E o senso comum, o senso comum, assim, a tentativa de transformar essas coisas em senso comum, que é o que eu acho que chega no tema do episódio de hoje. Sim, sim. É tirar... a tentativa de furar a bolha nerd. Tentativa de furar a bolha nerd, que o nerd, naturalmente, por consumir muitas tipo de coisas, se tornam pessoas inteligentes, críticas, que prestam atenção em muitos detalhes. Por isso que existe a cultura do easter egg, que é basicamente a cultura de prestar atenção em detalhes do que está acontecendo, saca? Tanto que as coisas nerds dos anos 80, como não tinha intenção de ser senso comum, eram coisas que eram com roteiros muito mais bem trabalhados, eram coisas que tinham uma preocupação em ser uma coisa, sabe? Ali, porque eu acho, essa intenção de atingir o nicho. E hoje em dia, como está abrindo o leque, tem que se adaptar para o senso comum, saca? Eu acho que os produtores, principalmente hollywoodianos, querem que o nerd dos anos 80 e a mãe de família que assiste novela da Globo curta o filme do X-Men. Entende? Eu acho que esse é o ponto. E eu acho que é por isso essa diluição do conteúdo desses filmes. Então, tem tornado mais raso, tem tornado mais chapa branca, tudo mais senso comum. A minha visão sobre ser nerd é mais direcionada assim. Eu acho que existem dois tipos de nerd. O nerd original, vamos chamar assim, que é o nerd que... Nerd malhadão. Assim, não é um nerd original, é um nerd que era pejorativo o termo, sabe? Ele foi chamado de nerd não como uma coisa boa. Hoje, o cara chama de nerd como uma coisa boa. Eu sou nerd. Orgulho, nerd original. Tinha orgulho. Ele chamou de nerd. Sim. Ele odiava quando ele era chamado de nerd pelos não nerds. De onde será que surgiu esse termo? Um a gente podia ter pesquisado de onde veio o termo nerd. Que eles diziam para o outro assim, nerd. Tipo, seu merdinha. Tipo uma coisa assim, ruim. Para humilhar a pessoa, para rebaixar a pessoa, não para enaltecer. Você é nerd, cara, sabe? Não é. Mas o lance é que o nerd, ele criou uma comunidade gigantesca que cresceu no decorrer dos anos, alimentado pela cultura pop. E a cultura pop foi se tornando pop e fortaleceu o nerd. Porque basicamente era o que o nerd gostava, né? Então, a coisa foi crescendo e o nerd estava lá no topo.
Porque eu entendo muito disso Entendo aqui desde muito disso. muito tempo. Ele começou a escrever os filmes, escrever as Sim. histórias, os quadrinhos e as coisas, e ele se tornou, tipo assim, criar os games baseado naquilo, porque você não pode negar. O nerd original, ele era um cara que ele era fera em computação, ele estava à frente em várias coisas que se refere à ciência, se refere a estudo, matemática, entendeu? Assim, então, assim, o Bill Gates é um nerd, cara. Isso era representado Original. muito nos filmes dos anos 80, inclusive. Acho que até Total, hoje. é. Todo filme que envolve, por exemplo, Missão Impossível. Tem Ethan Hunt, que é o cara que é o retadão, que sai por aí espancando pessoas É um e capitão do pulando de time prédios. futebol, é. Isso. Tem a mocinha, né, que é a Bond Que se Girl de Ethan Hunt, disfarça. que é geralmente a pessoa mais furtiva, que tá Furtiva, ali naquela isso. pegada de espiã, geralmente. E tem o cara que é o suporte desses todos, que fica no backstage com um computador, Resolvendo que é o não dá pra- inteligente que resolve as coisas de tecnologia e coisa e tal, que é o nerd. Sim, Isso era o nerd raiz dos anos 80, entende? total. E que geralmente é o carinha meio que não tem muito aquele charme de Tom Cruise, nunca vai ser um Tom Cruise, sempre é um carinha com a carinha mais engraçada, entende? Sim, sim. É um carinha que é meio sem jeito, que que derruba o milkshake em cima da mesa, porém é um gênio da tecnologia, entende? Claramente. Esse é o nerd raiz, ainda Sim. representado nos filmes de hoje em dia. Eu nunca fui o nerd de raiz. Não vou dizer que eu era o Tom Cruise, que seria um pouco. Porque não era desajeitado É. ou porque não era inteligente? Mas não, eu digo assim, porque eu não era aquela pessoa que tinha esse problema nos anos 80 em relação a me relacionar, porque eu, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma criança muito aventureira. Você me conhece. Então, assim, eu gostava da ação, eu não me retraía à ação. Uhum. E eu passei a gostar das coisas relacionadas a super-herói, essas coisas, porque eu me identificava na ação e na aventura. Os meus filmes preferidos da época eram Indiana Jones, eram filmes de ação, eram James Bond, de Roger Moore e de Sean Connery, Sim. e aqueles filmes de ação, Tudo por uma Esmeralda, aquelas coisas. Eram os filmes que eu gostava. Então, assim, eu gostava... Tudo por uma Esmeralda. Michael Douglas. Então, assim, era o que eu gostava. Então, eu me identificava porque eu era disso. Eu era de fazer trilha, eu era de subir em lugares que ninguém queria subir, na árvore que ninguém queria subir. Às vezes tinha certa dificuldade de descer, mas eu era o cara que treinava, luta e essas coisas. Resumindo, então, assim, nunca foi nerd. Eu nunca fui nerd. Pelo menos não nerd raiz. Eu tinha uma identificação no gosto com... E outra coisa principal que eu esqueci de citar, eu não era fera na escola, que é uma característica nerd. Eu não era CDFão, eu passava de ano. Tem uma vida, geralmente tinha uma vida social problemática, porém era fera nisso. Colégio, matérias escolares para ele não eram problema. Isso, né? Eu não era, eu passava de ano quando podia, às vezes até perdia. Mas isso é uma outra história. Sempre eu vou dizer isso. Nem todo mundo que diz ser nerd é realmente um nerd verdadeiro, mas passa a ser por gostar dessas coisas. E esse gostar dessas coisas que leva ao ponto do nosso tema de hoje. É isso que eu ia falar. Essa geralmente, quando se trata de vender coisas, essa popularização e expansão e algo que vai ser distribuído para milhões de pessoas tende a cair a qualidade do produto. Né? Quando é uma coisa mais gourmet, isso é clássico, né? O que é gourmet é algo feito ali com todo esmero, que geralmente é mais caro porque é melhor. Mas quando é um produto fast food, melhorca. Entendi. É porque eu já estou falando na língua dos Star Trek, como é o nome daqueles? Dos Klingons. Klingons. Eu sou mais nerd raiz que você, tá vendo aí? É verdade. Isso aí Se é por isso, você já ganhou. E aí, quando vira fast food, algo feito, vamos vender, agora todo mundo compra, todo mundo acaba caindo a qualidade. E por cair a qualidade, vem aquele ponto que a gente também já comentou, acho que foi no programa anterior que a gente falou isso, que é do fato do nerd, por ter se tornado uma figura que agora ele tem uma zona de pertencimento muito legal na sociedade atual, que é um grupo reconhecido como algo a ser almejado, ele não quer deixar de ser. Ele não quer deixar de ser. Saca? Então, assim, caiu a qualidade do que ele gostava de consumir, mas ele talvez não
possa dizer que não gosta mais daquilo, que aquilo tá ruim, porque ele pode ser rechaçado pelo grupo dessa zona de pertencimento. E aí é nessa hora que eu digo, esse nerd não é o nerd raiz. O nerd raiz, ele questiona, porque ele é um detentor de um conhecimento vasto. Mas eu entendo, porque às vezes, como é que eu posso dizer? A pessoa não quer deixar de fazer parte de um grupo, Sim. porque aquilo é o que coloca, determina o lugar dele no mundo. É, No mundo você é o quê? Eu sou o nerd. sim. Você é o quê? Ah, eu sou o operário. Isso. Eu sou o cara do petróleo. É. Eu sou o cara da computação, sabe? Que pode até esse caminho se cruzar no caminho. Pode ser um cara da computação que é nerd. Isso. Mas assim, quando eu estou em casa, quando eu não estou linkado à minha profissão, porque aí eu falei profissões como exemplo, que nerd não é profissão. É. Mas, por exemplo, em Às vezes casa, é, né? eu sou um nerd, sabe? Eu sou um nerd. A pessoa, quando ela corre o risco de perder esse status, Uhum. ela dá um passo atrás. Esse No passo atrás, às vezes, você precisa dar uma desligada no cérebro para continuar curtindo algumas coisas só para se manter dentro do grupo, saca? Uma coisa que a gente falou, porque o grupo ainda tem um detalhe, né? Que eu acho que tá no Nerd Raiz, tá no Nerd Raiz e tá no Nerd Moderno. Você não é muito chegado a discordâncias daquilo que você gosta. Tipo, e você, às vezes, é até agressivo com as discordâncias. Ah, você falou eu mesmo? Não, você é nerd. Você disse que é Eu nerd e agora eu eu tô... não sou, eu disse que eu não é. Que é, todo mundo gosta de uma coisa que virou uma febre nacional quando foi lançada. Nacional não, né? Mundial. E talvez até hoje seja um pouco, que é o The Walking Dead. Sim. Eu via memes no Instagram de pessoas assim, quando a gente tá falando de Walking Dead e chega alguém pra dizer que não gosta. Aí tinha uma tirinha assim dos amigos falando sobre The Walking Dead, e aí chega alguém assim de fora e diz assim: "Vocês de novo falando dessa série?" Aí todo mundo vira assim pra pessoa que chegou de fora, dá as costas e continua falando. Saca? É tipo assim, se você não gosta disso que a gente tá gostando aqui, Vai embora. você tá fora, nem chegue perto, saca? Sim. Então eu acho que muitas vezes essa necessidade da galera de ter um grupo ao qual pertencer e coisa e tal, diz assim, pô, eu acho isso uma porcaria, mas o grupo que eu quero fazer parte só fala disso, todo mundo gosta disso, velho, então eu vou ficar aqui gostando também, saca? E isso acaba virando um vício mental de você sempre reduzir o seu limite de críticas, porque é uma coisa que tá hypada. Eu acho que isso também tem a ver com assim, eu quero tanto que seja legal, eu quero tanto gostar, que daí surge aquela palavra nova que todo mundo usa. Se cria um hype que a pessoa já está pré-gostando. Tem muito disso também. Sabe? É pré-gostar. O que é pré-gostar? É já estar gostando antes de conhecer. Total. É tipo uma situação em que você vamos dizer assim, você está apaixonado por uma garota que você viu uma vez calada. Mas você olhou, ela olhou e você disse, meu Deus do céu, ela é linda, eu estou apaixonado por ela. E você cria na sua cabeça todo um contexto de quem é ela. Ela sorriu para você, sem automaticamente você criou toda é. uma história. Você está apaixonado por uma garota que você criou na sua cabeça. Sim. Porque ela só sorriu, você não sabe nem como é a voz dela. Não sabe o nome, não sabe nada. Então, você está criando um todo, isso é um hype. Total. Sabe? Uma expectativa. E aí, quando chega na hora, ela continua sorrindo para você, mas lhe trata como um lixo. Mas ainda assim você aceita para que a sua expectativa seja correspondida. Então você passa a ter um relacionamento abusivo, onde ela lhe maltrata o tempo todo, se aproveita de você e você continua gostando dela. Total. E enaltecendo características que talvez ela nem tenha para justificar por que você está ali. Mas você criou essas características na sua cabeça e não abre mão delas. Não abre mão delas. Sim. Vou falar aqui, eu acho que a Marvel tem um relacionamento abusivo com os fãs. Falei e sai correndo. Tchau. Mas com certeza. O que é a razão comparado com o querer? Alguma coisa desse tipo. É de um filósofo muito famoso e essa frase já virou aspas em um bocado de meme de internet aí. Mas faz sentido, mesmo que ela não seja essa nova. O que é a razão comparado com o seu querer, entende? Claro. Você pode, as pessoas que têm um senso crítico ainda ali à flor da pele, podem colocar
qualquer fato, qualquer evidência, qualquer argumento lhe provando que aquilo ali é mal acabado, é ruim, é feito com desprezo pelos produtores, e a pessoa que quer gostar, não interessa o que você está apresentando. Ela gosta e ponto. Total. Conte uma história, por falar, já que o nome do programa é Aquela História, conte Oliver Borges, sem citar nomes para não destruir vidas. E não sermos cansados. Aquela Nossas, as história, nossas, né? aquela história sobre o desenho de Mike Mignola que você colocou num grupo Não, e todo mundo disse que era maravilhoso. Não é. Momento Aquela História. Eu faço parte de um grupo de quadrinistas, Sim. né? E tem um artista famosíssimo, que inclusive eu gosto muito. Não fala o nome, vai. Um artista, Mike Mignola, você já falou. Ah, sim, pensei que era de pessoas Você que estavam acabou no... de falar o nome. Pensei que era de pessoas que É estavam o no grupo. Mike Mignola, e ele é um artista grandioso, de verdade, é uma trajetória incrível, ele é um excelente artista. Porém, ele tá numa fase experimental, onde ele faz umas artes meio malucas, assim, com anatomia meio tosca, meio estranha, meio bizarra, de personagens famosos e consagrados. Exemplo, um personagem que eu nem gosto muito, mas Ajeita, um personagem ajeita o que tem microfone aí para não ficar. é um personagem que tem um estilo específico, que é um personagem que tu me conhece, que é o He-Man, né? Ele fez uma ilustração de He-Man, mas o He-Man era parecia uma tartaruga ninja que perdeu o casco. Um mondrongo. Assim, meio experimental, meio com aquela coisa, né? O estilo atual de Mignola é meio mondrongo. Mas quando ele quer, parece que ele faz de propósito, assim, para subverter, sabe? Para subverter as expectativas. Mas a gente sabe que ele é bom. Sim. Até porque ele já provou por A mais B, várias vezes, a história dele, que ele é bom. Mas eu digo assim, eu não gosto desse desenho, desse estilo, dessa ilustração específica. Como você não gosta? Eu falei, não, você está dizendo que você gosta porque é Mike Mignola. Não. É legal. Eu gosto, inclusive, mais dessa do que da outra. Do que a versão Mignola antigamente. De Odisseia Cósmica, por exemplo. De Triunfo e Tormento, por exemplo, Sim, sabe? São histórias clássicas, graphic novels clássicas. Eu gosto mais desse He-Man mondrongo. Eu gosto mais desse. Aí eu digo, se eu desenhasse esse mesmo desenho e chegasse aqui e te mostrasse, você ia achar uma porcaria. Aí sabe o que essa pessoa me disse? Provavelmente sim. Ou seja, então, para mim, é porque é Mignola, então eu desligo o cérebro. O senso crítico. Eu desligo o cérebro. Sabe, esse lance de desligar o cérebro, quando você critica um filme e você prova para mais B que aquele filme não é bom em argumentos, aí a pessoa diz assim, o último argumento da pessoa é, mas é um filme de super-herói, pô. Sabe? Aí você diz assim, peraí, cara, mas tem filmes de super-herói bons. Sim. Porque se você dissesse assim, todos os filmes de super-heróis são iguais, todos são ruins, você tem que desligar o cérebro. Aí você diz assim, cabe a você gostar ou não de filme de super-herói. Certo? Sim. Mas não. Faz parte do gênero ser ruim. Faz parte do gênero. Você pode dizer assim, eu desligo o cérebro quando eu assisto Velozes e Furiosos. Por quê? Porque todos são ruins. Você pode dizer, eu desligo o cérebro quando eu assisto Transformers. Por quê? Porque todos são ruins. Sim. Eles têm bons efeitos especiais, tem uma direção de ação interessante, talvez sim, mas você vai dizer que Transformers, algum tem um roteiro que você diz assim, esse bateu aqui. Não tem. Sim. Todos são iguais. Não, e tem uma questão toda que é assim, eu até entendo que existam filmes para se desligar o cérebro, saca? Que é aquele tipo de filme que a pessoa assim, não tô interessado em roteiro interessante, eu tô interessado em tiro, porrada e bomba. Como, por exemplo, o filme que eu acho máximo e é nessa pegada, que é O Resgate. Sim. Um roteiro desse tamanho, até assim, bem desenvolvido dentro desse tamanho aqui, mas aquele filme serve apenas para você ver cenas de ação maravilhosamente bem dirigidas e executadas. Apenas. Só que eu acho que esse tipo de coisa, como Velozes e Furiosos, eu não assisto Velozes e Furiosos, mas eu imagino que deve ter cenas de ação maravilhosas. Mas eu não gosto desse gênero filme de carro, então eu não assisto. Só que eu acho que esse tipo de gênero, filme que é só para ver ação, não se aplica aos super-heróis. Porque a base de super-heróis é uma coisa chamada história, saca? Claro. Super-heróis surgiram num ambiente, numa mídia, em que o que se propunha ali era uma história. Tem que ter um roteiro cativante, uma situação interessante
para manter a pessoa que tá ali, Cara, ouvindo ou lendo aquela história, se manter entretido, sabe? O entretenimento que da base da criação dos super-heróis é a contação de história, e não necessariamente cenas de ação e maravilhosas e exuberantes. Não necessariamente. Por exemplo, aquela revista ali, ó, Demolidor, A Queda de Murdoch. Sim. Ela é a revista unanimemente considerada a melhor história de Demolidor de todos os tempos. sim. Todo mundo, todos os críticos, todos os fãs, todos os leitores consideram isso. Não tem, é uma das revistas de Demolidor que menos tem ação. Você reparou isso? Sim, sim. Eu acho que todos os filmes têm que ter história. Todos. Mesmo aqueles que têm uma história pequena. Mas isso é uma coisa minha. Eu acho, o que eu vejo é assim, olha, é a minha forma de analisar e às vezes eu sou visto como chato, mas eu acho que um filme, seja ele qual for, ele tem que ter um chão sólido para que os personagens, fantasia, dentro de qualquer fantasia, possam caminhar em cima. Esse chão sólido significa regras, sabe? A regra que o chão, eu coloco essa simbologia do chão, porque é a regra suprema, sabe? O chão é onde você anda. Se você não tiver, você cai. Se você não tiver chão e continuar andando, é estranho para mim. Sim. Então precisa de regras. Então, o diretor, ele vai me propor uma regra, o contador de história, que no caso do filme é o diretor, ele é um contador de história. Ou roteirista, né? Não, o roteirista, ele é o idealizador da história, mas quem conta é o diretor. A forma. Porque Quem o cara decide diz a assim, forma de o contar. roteirista diz assim, eu tenho uma história. A história é essa, conta aí para mim. O diretor decide O diretor, como. como eu vou contar. Sim. Entendeu? Então, assim, o diretor, ele tem que ter definido para mim esse chão. Porque se ele mudar as regras no meio do caminho, eu não vou gostar. Mesmo que seja uma regra fantasia. Ele diz a regra. Mas se você propôs isso, seja coerente até o fim do filme com essa regra que você me propôs. Washington Carigé, e é uma frase dele, ele diz assim, para mim, o que determina a qualidade do filme é ele não fugir à própria proposta. Exatamente. Perfeito. Então, assim, ele tem uma proposta, pronto, siga. Mas se no meio do caminho, porque ele precisa fazer uma cena que o diretor acha bacana, ele quebra a própria regra, para mim ele quebra o filme. Christopher Nolan. Não, calma. Esse é outro episódio que a gente vai chegar lá. Entendeu? Então, assim, quero fazer a cena. Peraí, você determinou regras. Sua cena vai condizer com essas regras que você mesmo propôs. Você mesmo propôs? Sim. Não, mas eu quero. Mas essa cena só vai ficar bonita sem essa regra aqui nesse momento. Sem essa regra, então não faz. Para mim tem que ser assim. Se você faz, você quebra o seu filme. Você quebra a sua história toda. E tem muita gente que faz esse processo de desligamento de cérebro por causa desse querer que a gente está falando. A pessoa simplesmente quer gostar daquilo. Quer gostar. Não importa. Ela gosta do personagem. Ou pro pertencimento a um grupo. Exato. O hype é o pré-gostar. Eu já estou apaixonado, já estou encantado. Eu já gostei antes mesmo de começar. O hype, para mim, é o contrário. O hype, se eu entrar num hype, a chance de não gostar é gigantesca. Porque a minha perspectiva, minha expectativa faz assim. E geralmente não é correspondido. Está aquém da minha imaginação. Sim. Rapaz, os filmes, na sua maioria, de heróis, eles estão abaixo da minha expectativa infantil. Quando eu era criança, que eu lia Hulk lutando na cidade. Eu era criança, assim, adolescente, criança, que eu via aquelas histórias, uma edição especial do Hulk. Nem especial era do mês, mas era John Byrne, por ser de John Byrne, desenhando não é especial para mim. Mas era Hulk, sem Banner no corpo, extremamente violento. Separaram Bruce Banner de Hulk. Sim. Hulk era só violência pura, destruindo a cidade contra, ao mesmo tempo, Namor, Dr. Samson, Hércules, Homem de Ferro, Hércules e Magnum. 5 contra 1. Aquilo na minha cabeça era uma bagaceira sem igual. Sim. Que quando o Hulk foi enfrentar o Abominável naquele Hulk de Edward Norton, rapaz, aquilo foi uma decepção, foi uma brochada gigantesca, sabe? Eles iam fazer um Demolidor que era péssimo. Pessoas foram demitidas, foi tudo remodelado. Continuou ruim? Continuou. Mas porque virou uma coxa de retalho. Porque, na verdade, foi feito de última hora. É isso. Mas
pelo menos foi menos pior do que seria.